Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo, aleluia. Em Marcos, capítulo 12, vamos ler do verso 18 ao 27. E vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor em Marcos 12, 18 em diante diz assim: Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência, e o segundo também o tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Perguntou a Jesus. Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura não erreis vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então o Senhor falou: vocês não estão errando porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Para a gente entender um pouco, né, aqui, quem eram esses homens que estavam aqui indagando o Senhor a respeito dessa história, né, desses 7 homens com essa mulher. Esses homens aqui dizem, então, os saduceus eram um partido religioso da época, né, aristocrático, que emergiu entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É um partido formado principalmente por famílias de sacerdotes, né, e eles ali era um grupo não muito grande, mas era um grupo tinha os saduceus e os fariseus. Eles não eram tão numerosos quanto os fariseus, mas eles tinha entre eles homens muito poderosos, homens de muita posse, homens de muito, né, ali poder, né? Então eles foram mencionados no Novo Testamento diversas vezes, né? Aqui nesse texto de Marcos, por exemplo, eles foram mencionados. Também eles foram mencionados nas fontes históricas da época, porque eles também apoiavam ali os líderes atual daquela época, né? A doutrina dos saduceus não reconhecia apenas, só reconhecia, né, o Pentateuco, né, os livros ali da lei de Moisés. Eles achavam que isso era superior a todas as outras, né? Eles não reconheciam os livros dos profetas, eles não conheciam as outras obras. Eles eram contrários aos fariseus, né, nisso. Eles negavam a providência divina, enquanto nós já vivemos da providência divina, né? Eles rejeitavam qualquer ensino acerca de decreto de Deus. Acreditavam que o homem, ele tinha total ali livre-arbítrio, que Deus não interferia em nada, que tudo que o homem ali viesse colher de bem ou mal era pelo sua própria escolha. E a gente sabe que Deus, ele sim interfere, né? Como ele mandou Jesus para nos salvar, e em outras coisas o Senhor, ele sempre vai fazer o propósito dele ser cumprido na nossa vida, não é conforme eles pensam. Os saduceus não acreditavam também na imortalidade, né, da alma, e não acreditam na ressurreição e não acreditam em anjos nem no espírito.
né? E nem no juízo final. Mateus 22, 23, 32, você marca aí Mateus 22, 23 ao 32. Você vai ver um pouco mais falando a respeito desse grupo, né, dos saduceus. Então, ali durante o ministério de Jesus e do período do ministério dos apóstolos de Jesus, né, eles estavam ligados ao sacerdócio na questão do templo e politicamente. Eles juntaram ali, junto com os fariseus, porque eles eram materialistas, né, e para eles as coisas do jeito que estava deveria permanecer no comodismo, eles desfrutando dos privilégios, porque o grupo dele era um grupo que tinha muita posse, era muito bem financeiramente. Então, devido a essas influências, eles não queriam, eles exerciam uma influência sobre as pessoas ricas e eles não queriam que isso fosse mudado. Então, eles se juntaram com os fariseus para fazer um complô contra Jesus, contra Jesus. Os fariseus basicamente viram em Jesus ali uma ameaça, né? E os saduceus se aliaram aos fariseus também por causa, mesmo eles tendo essas diferenças ali de pensamento, eles se uniram para que Jesus não viesse mudar e tirar eles daquele comodismo, daquela vantagens que eles levavam sobre outras pessoas. Jesus várias vezes condenou o ensino de ambos grupos, né, dos ambos grupos, por isso os saduceus e os fariseus cooperaram ali, né, com um plano para que Jesus fosse levado à morte. Eles se uniram também com Pôncio Pilatos, né, e foi triste, né, então isso é um pouco sobre o que eles faziam. Por que esse saduceu veio até Jesus para indagar a respeito dessa história dessa mulher com esses 7 maridos, que não está no livro de Moisés. Então Jesus diz aqui para eles, vocês erram, né? Porque vocês não conhecem, né, a lei. Porque isso não estava na lei. Isso foi uma história que eles criaram para pegar Jesus. Porque eles não concordam. Eles estão indagando Jesus aqui a respeito da ressurreição. Eles criam aqui, né, essa história que não está na lei de Moisés para confrontar Jesus em uma armadilha. Então Jesus está dizendo assim, vocês estão errando porque vocês não conhecem a lei. Porque se vocês conhecessem, vocês não estariam falando isso, né? Então ele diz ali, quando eu digo ali no verso 26, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Que lá em Êxodo 3, 5, 6, que é nos livros do Pentateuco, está dizendo isso. Quer dizer, eu não era. Quer dizer, eu sou o Deus do vivo, né? Então, se eu sou, é porque eles estão vivos. Isso quer dizer, né, que eles não morreram, tipo, a alma, o espírito deles está com Deus. E Deus disse, eu sou e não eu era. Isso significa que Abraão, Isaac e Jacó continuavam vivos, né? E na época de Moisés, embora seus corpos estivessem mortos. Jesus afirma que a doutrina da ressurreição está escrito desde o livro ali de Êxodo, né? Desde a época de Moisés. Então Deus está mostrando para eles, olha, vocês estão defendendo uma ideia de que não é verdade. Eu estou mostrando, né, aqui para vocês aonde está o erro de vocês. Aleluia. Né? Então, glória a Deus. Aí você vai perguntar assim, né, se isso significa que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. Em Eclesiastes 12, 7, diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, se Abraão, Isaac e Jacó morreu, a carne, né, voltou ao pó, né, e o pó volte à terra. Lá em Eclesiastes 12, 7 diz isso. Como era, porque nós fomos formados, como lá em Gênesis 7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, se o homem foi feito do barro, ele voltou, né, ali para a terra, conforme ele foi feito. E em Eclesiastes diz que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus como, né, que o deu.
Então, se Deus deu o Espírito volta a Deus. Então, ele estava indagando a Jesus aqui, para pegar Jesus numa cilada, mas Jesus estava dizendo, olha, vocês falam de coisas que vocês não sabem. Vocês estão falando de coisas que vocês nem entendem, né? E eles não acreditavam na ressurreição, enquanto Jesus estava falando a respeito da ressurreição. E daí você diz, a morte do corpo físico, ela não é o fim para nós. Você vai falar, mas existe uma esperança? Onde está dizendo que existe uma esperança? Em Salmo 146, do 4 ao 5, diz assim, sai-lhes o espírito, eles tornem-se em sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Isto é, quando nós morremos, o corpo físico morre, os pensamentos cessam. O homem não pode fazer mais nada. Ali ele vai para o pó da terra, né? Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, bem-aventurado aquele que crê no Deus de Israel, Deus poderoso, santo, que deu Jesus para morrer por nós, porque este cuja esperança está no Senhor, nós somos bem-aventurados. Por que nós somos bem-aventurados? Em Daniel 12, 2, diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus disse em João 5, 28 e 29, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aleluia! E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, Jesus estava deixando bem claro para aquele grupo ali de saduceus que não criam na ressurreição. Eles criam, né, ali que olha, você é responsável pelo bem e pelo mal que você faz na terra, morreu, acabou. E não era assim, né? Não é assim. Jesus estava afirmando e mostrando, apontando para todos os sinais na palavra, na lei e até assim, até aqui ele dizendo a nós. E ele diz ali, né, que Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes, não estáis longe o reino de Deus. Ai, perdão, eu tô lendo errado, mudei a página. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Então, Jesus estava deixando bem claro que quando o homem morre, o corpo volta ao pó. Ele vai ali se definhar. Mas a alma volta a Deus, né? E existe uma esperança da ressurreição. Para a gente terminar afirmando essa esperança da ressurreição de todo aquele que crê em Deus, crê em Jesus, está em 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios 15, vamos ler do verso 19 ao 25. Aleluia, que diz assim, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais do que miseráveis de todos os homens. Então, se nós esperássemos em Cristo somente aqui nessa vida, que viveu, acabou, como os saduceus pensavam, nós somos mais do que miseráveis, né? Diz a palavra do Senhor. Mas agora, Cristo ressuscitou todos os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Jesus, ele é a primícia, ele foi o primeiro que foi ressuscitado, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, né? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos nós, né, recebemos ali a sentença da morte por causa da queda de Adão e Eva. E agora, através de Cristo, nós recebemos a ressurreição. Cristo ressuscitou, foi a primícia, e nós vamos ressuscitar também naquele grande dia. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, né? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, Jesus veio para ressuscitar e nos ressuscitar. Ele é a primícia. Ele veio para aniquilar todos os inimigos e a morte, que é o maior inimigo, né? Ali, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, existe uma esperança para quem está em Cristo Jesus. É isso que Deus está dizendo para o meu, para o teu coração hoje, né? Que nós não venhamos ser como esses saduceus, que eram cegos espiritualmente. E eles não queriam ir para a luz, eles não queriam aprender de Cristo, eles queriam, né, ali fazer uma armadilha para pegar Cristo, para que eles não saíssem do comodismo, da posição que eles tinham de liderança, mas que nós venhamos ter em mente. A ressurreição é para todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, que crê naquilo que Deus fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós, né? E para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é através da ressurreição. Muitos, né, vai experimentar, né, vai ser arrebatado, não vai experimentar a morte. Mas os que já faleceram vai receber um corpo glorioso, vai receber um corpo glorioso em Cristo Jesus, né? É a palavra do Senhor que diz, né? A palavra do Senhor é quem afirma que vai ser dessa forma. Jesus foi a primícia da ressurreição. Ele mostrou para nós que ele é a primícia. E nós seremos ressuscitados naquele grande dia. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito do corpo glorioso. Em 1 Coríntios 15, 51 diz assim: eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso é, né? Nós vamos receber um corpo glorioso. Em um momento, em um abrir e num fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará. Então, quer dizer que essa transformação acontecerá em um piscar de olhos, né? Quando a trombeta tocar, soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, está falando a respeito dessa transformação, que vai ser num abrir e num piscar de olhos. Aleluia! Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então é necessário que nós venhamos nos revestir da glória de Deus para viver um reino eterno. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Glória a Deus. E daí no verso 55 diz assim: onde está, ó morto, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Veja bem, né? Onde está? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça de Deus que nos deu a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus, ele nos agraciou com Jesus para nos resgatar de uma sentença de morte eterna. Nós fomos resgatados por Jesus com uma promessa de ressurreição eterna. Todo aquele que crê em Cristo Jesus. Há uma esperança de vida eterna, há uma esperança de uma vida sem dor em Cristo Jesus. Há uma esperança de dias melhores, de livramento, de cuidado, como Deus sempre cuidou do seu povo. Quando o seu povo estava no Egito e teve a praga no Egito, né, todo aquele povo sofreu as pragas, teve percas. O povo de Deus não teve, o povo de Deus foi protegido, foi guardado, foi livrado. Aquele que está em Cristo Jesus não deve temer o que há de vir, a punição que possa vir sobre outras pessoas, sobre o ímpio, mas tem que crer que aquele que está em Cristo Jesus em tudo é guardado. Amém? Mesmo que o corpo pereça, a alma, o espírito está em Deus, está guardado para uma ressurreição, para a vida eterna. Alguns ressuscitarão, a palavra do Senhor diz, para a condenação eterna. Mas aqueles que não creem
mas os que creem em Cristo Jesus serão ressuscitados para uma vida para reinar com Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Então cai por terra todo o argumento de que, né, não existe a ressurreição ou que o espírito possa estar por aí vagando. Não está, né? Ele voltou para Deus. Amém? Está com Deus. E só vai ressuscitar para condenação ou salvação naquele grande dia. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida, né? O Senhor deu essa palavra porque alguém precisa e precisava ser esclarecido. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.